Obrigado pela presença de todos. Bom, dias de muita alegria, de muita felicidade de poder estar realizando esse trabalho. Não tem como agradecer a toda a equipe da Manydale pelo esforço, pelo trabalho, pela atenção, pelo cuidado. Hoje a gente quer fazer mais uma conversa informal. A gente está muito feliz de poder juntar na exposição esses nomes, esses artistas, e muito mais feliz de poder juntar nessa conversa Labo e Edson, artistas de diferentes gerações, mas com muitos diálogos, muitas conexões. E a exposição ganha muito com a presença dessas duas pessoas aqui. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, sou Labo. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, que veio prestigiar a gente e fazer parte dessa conversa. Sou de Coraci, Belém do Pará, Amazônia, primeiramente. O meu trabalho, ele vem de um lugar que é muito íntimo meu, que vem de um lugar íntimo que é da minha família. Então, essa busca sobre entender de onde é que vem essa força, sabe? De onde é que vem toda essa potência, porque para mim tudo isso é uma tecnologia. Então, eu estou nessa busca para entender esse lugar e o que é tudo isso. E acho que é isso. Eu sou Edson Barros Aticum, né? Eu vou quase copiar a fala de Labo. Assim, quero agradecer a presença de todo mundo, né, que veio aqui para nos ouvir. Espero que o que a gente tem para dizer interesse, né? Eu sou o avô, né, dos artistas dessa curadoria. Mas assim, não tem problema não, minha galera é toda jovem, está aqui comigo e isso me rejuvenesce. Depois a gente vai saber quais são as loucuras que atravessam o nosso coração. Gente, muito prazer. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Ariana Nuala, sou a curadora convidada a participar dessa edição, né, do Contra a Flecha, que se transformou no Arqueia, mas não quebra. E é um prazer, assim, a gente estar aqui hoje, porque Labo nem Edson se conheciam antes, né? Mas eu acho que o programa ele vem com essa características de diálogos, né? Edson está como artista convidado, Labo também. Então, assim, a gente quis que esses territórios, que essas poéticas, elas de fato tivessem porosidade e conseguissem se conectar. Então, para a gente é super importante porque a gente vai ver como são as relações de semelhanças e diferenças e por que a gente escolheu essas duas pessoas para estarem aqui hoje conosco. E acho que vai ser uma surpresa para todo mundo. Eu gostaria assim. de saber também. E, assim, acho que depois a gente abre para perguntas, né? Acho que a gente vai começar mostrando um pouco dos trabalhos das duas pessoas e Rafa vai ficar mais com essa relação com o Labo, eu um pouco com o Edson, que a gente já tem uma questão de longas datas. Acho que, enfim, é isso. É um prazer estar com vocês. Bom, a Labo é uma artista que eu conheço já há algum tempo. Acho que toda a exposição, todo o projeto aqui, ele está sendo muito imantado pelo afeto, assim, a paixão que a gente tem pelas obras desse acervo incrível, a paixão que foi surgindo com a trajetória e os projetos e até os próprios artistas envolvidos. E entre eu e a Labo tem uma pessoa que eu não posso não citar, que é a Bicha do Mato, que é uma artista de Belém do Pará, que eu tenho muita proximidade e que me fez ir até Belém atrás dela, e foi ela que foi a ponte para a Labo. Então, acho incrível também a relação de vocês e os apoios, assim, aqui. É bonito perceber também como esses artistas que estão se juntando também vão formar a sua própria rede de apoio. E aí, Labo, pensando o afeto, esses encontros, como são os seus encontros, tanto com os materiais que você lida, tanto como com as pessoas que são retratadas, com os encantados que você evoca, com a sua família, por exemplo? A série se chama Moré. E a Moré surgiu numa conversa que eu tive no almoço com a minha mãe, mês passado, depois que eu voltei de São Paulo e fui para Belém. E a gente no almoço, conversando, fazendo comida, e eu
assim, tendo ainda que entender o que seria essa série. E procurando um título, um nome para isso também, né? E aí, pensando em locações e tudo mais, a minha tia, numa ligação com a gente, falou que vocês vão lá para o meio do rio e vão pegar a moreia, a moré, que é um peixe que acho que é até conhecido globalmente, assim. Mas é um bicho que ele fica dentro da lama, então você tem que meter a mão e pegar ele, assim. E essa ação, para mim, é uma ação de busca, né? De ir atrás. E resumir isso em amoré, que até parece que é amor, né? É até meio romântico. Mas é... Então, meu trabalho é isso, essa busca para não esquecer o que é importante e ir atrás. Então, voltar para o Marajó e fazer essas imagens, que foi com a Rafaela Kennedy também, que é uma fotógrafa de Manaus, da Amazônia. Então, esse encontro, para mim, ele não é só... ele é real, né? Ele não fica só no imaginário. É algo que a gente vivencia. A encantaria, ela é real, sabe? Então, é isso, assim, para mim. E como que a gente se conecta, né? E como que é importante a gente ter essa conversa. Porque, conversando com a Rafa lá e criando as imagens, a gente percebe também o quanto que é importante estar lá. Que a gente vem para São Paulo, vem para cá, faz os trabalhos. Mas estar junta, no nosso lugar, e criar juntas, a gente consegue criar algo muito mais potente, assim, sabe? Sim, e como foi o seu encontro com a Ilha do Marajó? Você frequentava com a sua família? Porque é um lugar que é meio mágico, né? Assim, não tem como Não, negar. é total. Assim. Eu costumo dizer que é o lugar onde eu vou e viajo que eu fico assim, nossa, eu tô aqui na Amazônia real de verdade, assim. E aí uma parte da minha família mora lá, da minha família materna. Então eu, quando era criança, eu fui criado lá em Coraci, que Coraci é um distrito de Belém. Mas quando eu era criança eu costumava muito ir, meu avô era pescador na época. E a gente sempre ia no barco dele, voltava. Então, criou essa memória afetiva, né? Assim, eu nunca me formei, nunca entrei em faculdade nenhuma. Sou formada pela vida, assim mesmo, pelo que eu sinto, pelo que a minha família me ensina, ou pelas conversas, pelos encontros. Minha mãe costuma dizer que quando a gente viajava, meu avô me pegava e me colocava assim dentro do rio, quando era criança, para tomar banho. Então eu acho que é meio que um batismo, assim, sabe? Eu fico pensando nessa coisa. Então é realmente uma conexão muito forte que eu tenho com a ilha. E ter voltado agora para fazer o projeto foi muito importante, assim. Então tudo isso se conecta, né? A moré, voltar, esse resgate e se sentir em casa mesmo. Sim. E sobre os materiais, as folhagens, as texturas, assim, como é esse encontro? Esses materiais te chamam, eles te imantam até eles ou eles vêm até você? Eu acho que eu vou até eles, mas também eles me chamam, né? De alguma forma, eu não sei. Mas eu comecei a criar essas coisas com materiais orgânicos quando era criança. Minha mãe veio do Marajó, a gente morava em Coraci, e aí não tinha muitos brinquedos, né? Sim, tinha, mas ela começou a falar assim, quando eu era criança eu brincava com isso aqui, pegava um espinho de tucumã, enfiava no caroço da manga e virava um boizinho. E assim, aquilo para mim era a coisa mais incrível do mundo. Então eu achava aquilo muito mais interessante do que um brinquedo que já vinha todo criado, blá blá blá. E sendo bicha também, né? E aí já pegava, fazia umas bonequinhas, lookinho para as bonecas. Então é algo que veio da infância assim mesmo, sabe? E que eu fui continuando, né? Então me entendendo artista, né? E criativa e tal. É encantaria também, porque é algo que é muito forte. Mas é isso, acho que é algo que foi natural, só acontece. E é isso, as imagens foram criadas dessa forma também lá no Marajó. A gente só ia para algum lugar, ia comer, saía,
E assim, eu não tinha muita ideia do que seria, qual a locação exata seria, mas a gente estava e assim, eu acho que é aqui. E aí brincando e tomando banho, essas duas pessoas, que é o Bebo e o Thiago. Foram dois jovens que a gente conheceu lá também e que na nossa vivência e se divertindo e brincando, a gente falou assim, não, essas pessoas precisam ser fotografadas. E que também tem histórias muito parecidas com a nossa, histórias fortes e que me pegaram muito, assim. Então, é isso. E aí conhecendo as pessoas e vivenciando o lugar. E acontecendo de maneira natural mesmo, assim, sabe? Nada muito E a foto lá de baixo que tem o mecânico. búfalo, como foi isso? É Meu você Deus, que tá no búfalo. não sou eu que tô no búfalo, gente. Caraca, foi bem difícil, porque eu nunca tinha tirado foto no búfalo antes. E aí a gente estava procurando esse búfalo, porque eu queria uma foto no búfalo, E na verdade era pra eu estar nua nessa foto, né? Mas aí tinha penca gente na rua e acabou não rolando, assim. Muita criança. Enfim. E aí a gente teve que ir atrás desse cara, que era esqueci o nome dele agora. Ele tinha um pasto, assim, de búfalos, uma coisa cheia de búfalos. E esse búfalo era o único búfalo loiro que tinha lá. Eu disse, tem um búfalo loiro. Eu disse, não, nevou, né? Nevou, final de ano, atrás desse búfalo loiro. E aí... E aí ele era, tipo assim, o maior chifre era o dele. Aí eu, não, tem que ser esse búfalo. E era um búfalo brabo, assim, e tal. E eu, nossa, não vou conseguir fazer, blá, blá, blá. E aí foi que a pessoa que estava domando ele, me ajudando, fui subindo nele e consegui fazer. Mas é porque o búfalo é um animal que ele é muito forte na Ilha do Marajó, né? E aí eu queria que tivesse essa imagem, esse impacto, assim. Foi isso. E essas esculturas, esses ornamentos que você faz, você guarda, você acompanha eles envelhecendo, você refaz, transforma, tira uma foto e usa em outra, mas com mais? Como... Não. Acabou, devolve mesmo, assim, para de onde veio. Né? Porque não tem como guardar, ele é orgânico, né? Então vai se apodrecendo e tal. Vai voltando para a natureza. Mas nunca é a mesma coisa, né? Sempre diferente. Então, muitas pessoas me perguntam, como é que você faz? Tem que fazer uma medida para fazer uma roupa, alguma coisa? Não, na verdade, a folha que se encaixa na pessoa, né? Ela que vai se moldando, então nunca é a mesma coisa. Então é isso. Aí não tem como guardar, né? Queria ter um acervo, né? Mas o acervo está aí, né? Andando por aí. É isso. Alguém tem uma pergunta? É uma conversa mesmo, a gente quer falar, senão a gente segue. Eu ia falar sobre essa rede mesmo, assim, essa coletividade que você fala, porque tem sempre também outras pessoas que são artistas que estão também sendo fotografadas, estão junto, né? E aí eu fico pensando como isso já é um gancho assim também para pensar em Edson, que quando a gente for ver assim as imagens é muito sobre essa rede, essa coletividade, essa coisa que não cabe na verdade dentro do objeto, dentro, enfim, da própria foto. Às vezes tem esses processos das encantarias que eu acho que parte dos diálogos, né, de vocês, que eu acho que são muito fortes assim. E dessas presenças, né? Eu vejo muito, acompanho, assim, a gente também não se conhecia, né, Labo? Mas eu acompanho, assim, pelas redes e conheço a NASA, enfim, a FUST, e aí eu fiquei pensando como é que essas pessoas estão nesse conjunto, né? Eu acho que a Rafa falou que a gente não se conhecia, mas a gente acabou descobrindo que tem várias pessoas em comum. A Bicha do Mato, né, é uma delas. E a gente acaba já se conhecendo, né? Sim. A gente tem meio comum, a gente tem alguma coisa em comum também, Sim. né? Então, é meio que isso, mas é muito importante a coletividade. E principalmente quando a gente faz isso no nosso território, né? Que foi o que aconteceu, essa minha parceria com a Rafaela. Sim, a Rafa Kennedy. Mas lá a gente se ajuda assim mesmo. Se tem um trabalho, a gente olha, eu acho que tu vem aqui também, amiga. Isso aqui acontece aqui, vamos estar juntas.
Então a gente está sempre fazendo as coisas a partir mesmo do afeto, né? E da coletividade, que é muito importante. E aí tem a outra chave que eu acho que é interessante também, é que quando você fotografa, por exemplo, pessoas que não necessariamente fazem parte dessa rede, por exemplo, a Anitta, e enfim, como é que vai para, como é que isso, enfim, reverbera em você também? Eu não sei, eu acho que é legal porque o meu trabalho acaba atingindo outros lugares, né? Por exemplo, quando eu fiz ela, ou teve São Paulo Fashion Week também, e aí saiu assim no jornal local, não sei o quê, artistas de Coraci. Sim. E aí vem outras pessoas e conhecem, né? Que não fazem, às vezes não entram no meu Instagram, não vê, nunca me viram. E aí vão lá e tipo, ai, que legal. Eu fico pensando muito, tipo, quando eu era criança, não tinha essa referência, talvez, né, de uma bicha preta ou que fosse artista de lá, tão próximo de mim, né? Então, talvez eu ser essa imagem para alguma outra criança, para alguma outra adolescente, outra artista de Belém e que, sabe, se sinta potente também. É muito legal. Quando esse trabalho vai para esses outros lugares e acaba atingindo essas pessoas dessa forma. Ótimo. Aí agora, vamos lá, Edson, eu e você. Tá bom. De frente com a Gabi. Pergunta. Eu acho que é delicioso, na verdade, estar aqui. Acho que a última vez que a gente teve numa conversa nessa foi na individual de Edson, lá em Paris, né, na Galeria Chique, Grec. tá vendo? Paris, São Paulo, assim. Não, foi... Não, porque para falar de Edson tem que falar desses trânsitos mesmo, né? Você pergunta, de onde você nasceu? Ele, Recife, Carnalbeira, Petrolina, enfim. Tem Paris, assim, tem essa coisa muito... Desse trânsito, inclusive, acho que faz parte também da sua relação de escrita, né? Porque Edson, além de tudo, é um artista que não tem como se falar. Acho que o manifesto, que está aqui, o manifesto Camulato, traz um pouco disso. A língua também é meio como você fala, língua sobre língua, né? E aí é muito sobre esse lugar ensaístico também, esse lugar da escrita, esse lugar dessa construção de pensamento o tempo todo, que é sobre esse lugar que não se esvai, não é aquela escrita dentro de uma relação da formalidade, nesse sentido, às vezes é também, né, Edson? Mas é também dentro de como ela se acaba chegando no que é tão importante, tão caro a ele, que eu acho que são esses diálogos, essas conversas. E foi assim que a gente se conheceu, porque Edson é uma figura extremamente importante lá em Recife. Quando a gente estava, assim, eu estava nos meus primeiros anos de universidade, todo mundo, assim, num grupo, saía para beber e perguntava, tem um espaço muito legal, vocês conhecem o tal do B-Cúbico? E aí a gente ia, assim, que é justamente esse espaço de experimentação, assim, que Edson tem junto com Ian Bové, que era esse lugar para a gente discutir imagem e movimento, discutir cinema experimental. Era um lugar que tinha workshops, era um lugar onde a gente tinha uma relação muito forte entre artistas que não eram de Recife, às vezes não eram nem do Brasil, mas que estavam ali trazendo esse fluxo, essa energia e tinham, enfim, uma discussão de linguagem muito forte, muito ferrenha. E acabou sendo uma grande escola, assim, né? E aí eu pedi a Edson algumas imagens dos trabalhos deles e ele fez, todas as minhas fotos são das outras pessoas, são com elas. Eu acho que isso traz uma característica forte do seu trabalho ser tão multimídia. E aí eu queria, assim, a gente vai passar um pouco, porque vocês vão ver que tem B-Cúbico, e tem todo esse berço também do Rés no Chão, que é, enfim, esse grande espaço autônomo, como se fosse esse lugar de suspensão criado por artistas para pensar uma fissura que também é política, né? Que vem dessa sua questão sobre o não objeto também. Eu estou falando demais. Pode falar. Mas eu queria que você, enfim, falasse, não sei se você quer se apoiar nas fotos para pensar os momentos. Pode começar, por aquela foto que estava lá, eu deitado, assim. Essa aí eu achei maravilhosa para abrir. Não, foi bom falar isso, porque, assim, Ana das Carrancas, nós éramos vizinhos, então quando eu vou estudar no Recife, que eu voltava, aí ela fazia, menina, pega aí aquela foto que eu tô com aquela saia florada. Ela sempre inventava, quando eu disse pegar a foto que eu tô deitado, eu lembrei de Ana das Carrancas. E eu acho muito bom lembrar dela para poder começar uma conversa. A Ariana falou aqui uma palavra que se refere na Labo, que era não caber na foto.
né? E realmente ontem, né, quando ela me pediu as fotos minhas de vários momentos, e eu percebia exatamente que tinha que mandar 3, 4 fotos para falar de uma coisa, porque nunca, uma foto não dava conta. Né, assim, sempre tem muita gente, sempre tem, né, e eu não aparecia, porque eu era fotógrafo. Eu tive a maior dificuldade do Pedro, eu estou hospedado na casa dele, e ele ficava percebendo a minha dificuldade de encontrar foto comigo. Né, porque geralmente as fotos que eu tenho são de pessoas, muita gente, então isso faz parte do meu próprio trabalho. Né, assim, eu trabalho com muita gente. Né, e assim, aqui hoje mesmo se materializa uma coisa do meu trabalho que eu visualizo, né, assim, porque o Alexandre Sá, ele chegou aqui para ver, né, ele disse que veio a São Paulo hoje, ia voltar hoje, veio aqui me dar um beijo. O Alexandre, né, ele foi lá do Reis do Chão, ainda era estudante, você está entendendo? Assim, antes de se formar, de entrar no mestrado, hoje ele é doutor. Ele é diretor da pós-graduação em artes e vai ser professor de alguns artistas que estão aqui. Né? Então, você percebe que, né, que o trabalho é vivo, tá entendendo? Eu acho que ele veio aqui, ele veio, tá entendendo, marcar o Reis, assim, né, que a gente sempre foi isso, assim, essa zona, né, de acontecimento, de emergência. Então, o trabalho tem um pouco disso, né? Muitas vezes, se ele está morto, mas ele pede para ser ativado, tá entendendo? Ele nunca está morto, ele sempre tem uma latência, né? E foi engraçado porque no dia do vernissage aqui, quando o Uber me deixou aí na frente, ele fez bem assim, bom descanso. Aí eu ri, né, assim, porque eu vinha trabalhar, né? Então, então essa foto aí eu não estou descansando, né? Essa foto aí faz parte do Açúcar Invertido, que foi um evento. É uma quarentena que a gente fez no Rio de Janeiro, que ela confluiu, acho que uns 70 artistas do Brasil inteiro, e foi um evento que teve uma ressonância muito forte, né? Era no Palácio Capanema, né? E a gente chega com as serras, né? Motosserras, serrando troncos de árvores encontrados na Amazônia, né? O urucum, né? E esses troncos aí que chegam da Amazônia, a chegada já é uma confusão, tá entendendo? Porque o diretor não estava lá, e o Açúcar Invertido ele produz um ruído muito forte, né, nessa discussão do modernismo, e meio que a gente chegando, tá entendendo? Propondo a dissolução de tudo, tá entendendo? O barulho de sair daquelas regras. Então é muito barulho, eu dizia bem assim, é temporário, então tem que ser barulhento mesmo, né? E aí vem o grupo empresa, muitos artistas jovens, tá entendendo? Atraído por essa possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, para Funarte, que é um templo, assim, tem uma atração muito grande da instituição dos artistas jovens. Eu ainda não preciso descobrir o que é. Né? Mas eles iam, né? E como eu aí eu abri a minha casa, né? Eu sei que isso foi uma bagunça muito grande, porque para que isso acontecesse eu tinha que me ausentar, né? Porque quando fosse procurar a pessoa responsável, né? Então eu não estava. Então a coisa já tinha acontecido. Quando eu sabia já tinha acontecido, não podia fazer nada, né? Então assim, mas assim, o Açúcar Invertido ele vai ser um momento de alta ressonância, né, do que a gente fazia, porque o Reis do Chão poderia funcionar, tá entendendo? Com 2, com 3, tá entendendo? E poderia de um momento para outro acontecer uma reunião como aqui. Havia um trânsito muito grande. Era a minha casa, mas assim, né, às vezes também se tornava... quando eu fui fazer o Açúcar Invertido em Nova York, porque teve mais versões, né? Foram 4 versões do Açúcar Invertido. Aí a gente foi estendendo o conceito de quarentena, né? E isso surge, né? Como é que surge a quarentena, né? No período, por causa do Cão Mulato, e aí a gente vai voltar. Está tudo junto e misturado mesmo, né? Por causa do Cão Mulato, eu consegui uma certa... Eu me inseri no circuito, né? Foi um projeto muito feliz, o Cão Mulato. E
tem essa coisa meio que quando você se insere no circuito, você começa a atuar em muitas pontes, né? Então, eu também comecei a trabalhar com o Art Trainee, que era o... Antes não era clínica, mas depois se tornou a clínica, né? Mais acompanhamento do processo de artistas. Eu gostava muito de ir em ateliê e os artistas gostavam de conversar comigo. E a gente terminou canalizando isso para o Art Trainee. Aí eu estava com o diretor da galeria da UF, curador da galeria da UF. Ou seja, assim, chegou o momento que eu saí para passear, fazer com os amigos, e eu voltei com um monte de papel, e eu estava em todos os papéis. Aí eu digo, bom, então assim eu posso fazer alguma coisa, tá entendendo? Se eu, né, aí eu resolvi fazer o resto do chão, né? E abri a casa para poder... Minha casa se transformou nisso. E eu estou falando muito, eu vou me perder. Não, não. Ok. Se Né? quiser, eu posso fazer perguntas também. Pode fazer. Eu acho que vai fazendo, porque... Não, aí tem isso, essa relação, né, do Art Trainee, que eu acho que é um projeto que não acaba, que não tem fim também, que você continua Não fazendo em tem, Recife, nenhum né? trabalho tem fim, né? Se você perceber aqui, tem Culumim e a Ante, tá entendendo? Que essa exposição aqui, ela reúne. Eu acho muito interessante, né, de estar aqui porque ela vem. Meus professores, Lígia Pape, né, é uma fonte de pesquisa muito forte para mim, muito importante, o Hélio Tissica, que até hoje eu recomendo a quase todos os meus orientandos, meus amigos, né, e pessoas que trabalharam comigo na orientação, que eu pude acompanhar o processo. Então, assim, eu percebo que, assim, para mim é só evidenciando como esse trabalho, tá entendendo? De não caber na foto, tá entendendo? Assim, porque para mim está continuando, é um processo que é extensivo. Acho que a gente pode ir passando. Acho que tem fotos de vários momentos diferentes. Acho que estavam com uma que estava a Bárbara Wagner e o Benjamin. Não sei se você quer comentar sobre esse momento. Ou se foi mais um desses encontros. Isso é B-cúbico, né? B-cúbico, sim. Assim, então, você pensa, a Bárbara e o Benjamin frequentavam bem. O B-cúbico estava sempre semanalmente lá. Né, eu acho que é interessante pensar também o que distinguia cada encontro, porque cada um deles tem nomes distintos. Claro que você fala do RES, dessa questão da quarentena, que tinha a ver com açúcar invertido. O B-cúbico tinha essa relação com o cinema e tinha uma parceria também com o Ian. E o Art Trainee era mais essa coisa da clínica. É isso ou você tem mais algumas questões? Você vê similitudes entre eles? Veja, quando eu fui chamado para... houve em 2001, eu acho, foi, uma intenção, porque a Funarte estava morta, né? Assim, aí eles resolvem ativar a Funarte e eles chamam quatro artistas para fazer a curadoria da Funarte naquele ano. Seria eu, Alexandre Brogo, Basbal e outra pessoa que eu não me lembro. Então, cada um faria uma curadoria que duraria 3 meses e completaria um ano, né? E eu seria o primeiro. Então, em vez quando foi para apresentar o projeto, eu apresentei a quarentena. Eu disse, eu não quero 3 meses, eu quero fazer uma quarentena, né? Eu quero fazer um momento em que a gente não vai produzir, o artista não vai produzir para a instituição. A instituição vai servir para o artista se construir, fazer o que ele quiser, tá entendendo? Não é conversar, assim, é um momento para o artista dentro da instituição, para experimentar, para poder usar, pensar e tudo mais, e trocar ideias. Então, assim, e aí a gente vai trabalhando a quarentena como um momento de rotação negativa para a instituição, tá entendendo? É um momento realmente que não é de positivação da instituição, mas de positivação da arte, tá entendendo? Assim, de abrir os processos da arte, tá entendendo? De possibilitar barulho, de possibilitar cozinha, de possibilitar fluidos, tá entendendo? Então, assim, e é muito interessante porque a instituição ficava enlouquecida, ela não sabia lidar com nada daquilo, né? Então, você percebe que... E trabalhos na rua, trabalhos no ônibus, tá entendendo? Assim, a gente diluía totalmente, era essa noção de diluir a arte na vida, né? E era esse o conceito mesmo de diluição da arte na vida.
Isso nos anos... Isso lá no início do milênio. Certo. E aí uma coisa que eu acho que vale a pena, porque também está nessa questão da exposição, é que você falou que foi o momento que você se inseriu, é um pouco sobre o Comulato, né? Que acho que vale a pena falar um pouco sobre essa pesquisa, entender todo esse processo do que é mulatação e como esse lugar de hibridismo tem a ver também com esses encontros, né? Quer falar sobre isso? Eu vou falar como foi que surge. Assim, eu me acho uma pessoa extremamente sem inspiração, né? Então, a minha criação ela é geralmente um retorno às coisas que me acontecem, né? Eu estava na Alemanha, passeando. Eu tinha acabado de ver uns trabalhos, um catálogo da Frida Kahlo. E aí eu estou na calçada e uma mulher me chama de Chaissa. Chaissa é merda, né? E aí eu vi, tinha um molinho de tijolo assim. Aí eu peguei um tijolo e ela se tremia todinha, tá entendendo assim? Aí eu quebrei o tijolo no chão, né? Eu ainda ia viajar, mas aí eu vi uma loja de passagem, aí eu resolvi vir embora muito puto. Aquilo foi muito forte em mim, né? E quando eu volto para o Rio de Janeiro, eu morava ali na Falete, na favela. E na entrada da favela, né, assim, havia uma distinção, assim. E eu fiquei pensando, assim, o que é que eu poderia fazer, entendendo, enquanto artista, né, o que é que eu poderia fazer para que ninguém mais chamasse, uma pessoa não chamasse mais outra de merda, né? E aí eu tenho uma experiência de família grande, tá entendendo, assim. E você percebe que na família essas coisas são contemporizadas, porque a minha família tem gente de toda cor, tá entendendo? Eu não sei como, eu sei que eu estava na Falete, ela fica perto de um conjunto de morros, e tinha um barulho, tem um barulho de tiros, né? E nisso os cachorros latiam também, assim, e me nasceu a ideia do cão mulato. Né, assim, foi um momento de muita felicidade que eu ria muito, a felicidade de realmente ter uma ideia, né? E eu que sou bocão, né, eu sempre falo tudo e eu guardei isso como segredo por uns 3 anos, né, para tinha um momento que eu ia ter que dar, né? E aí eu entro no mestrado, eu vejo o mestrado, eu entro com outro trabalho totalmente plástico, né? Quando na qualificação, aí eu apresento como mulato, né? E aí é realmente uma surpresa e o trabalho ganha um reforço. Só tinha uma pessoa no Brasil que poderia talvez me orientar nesse trabalho, né? Que era o Carlos Zito, porque é uma força institucional muito forte. E assim, o cão mulato, ele... Eu tenho uma leitura porque como eu sou acadêmico, né? Assim, ao contrário de Labo, eu sou acadêmico, né? Eu tenho doutorado, mestrado, essa coisa, pós-doutorado. Então, assim, eu venho dessa seara, né? Então, assim, uma leitura, mesmo antes da universidade, do circuito, eu já tinha uma leitura de arte, né? O formalismo foi um trabalho que é um movimento que a gente estudava, né? E chega Grinberg, e chega todos os modernistas, e eu tinha uma leitura assídua, né? Então, com a ideia do pós-modernismo, né, de quebra dos parâmetros, né, no cão mulato eu consigo, tá entendendo, fazer essa passagem. Né? É o momento também que a Lady Di morre, é o momento que a ovelha Dolly nasce. E ver essas duas imagens na banca de revista, ela me produzia coisas. Né? Então, assim, se falava de que você poderia ter um filho do jeito que você quisesse, né? À la carte, assim. Então, né? Eu venho da zootecnia, eu tenho formação de zootecnia, genética era também uma disciplina que eu mais gostava na zootecnia. Né? E, então, criar esse sistema, esse dispositivo, né? De uma bula. Né? E aí vem também, está entendendo, essa ideia de um trabalho conceitual.
né? Um trabalho que ele possa ter uma correspondência com a linguagem, com o seu texto, que ele possa ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Então, e como a clonagem, geralmente ela se referia aos organismos puros, aos genomas puros, né? Eu imagino, tá entendendo, a mulatação parte de 6 cachorros de raça pura, né, com diferentes características. Logicamente que, pelo meu conhecimento em zootecnia, eu pego raças de origens diferentes, com características diferentes, mas que pode também ser feita essa experiência pessoalmente no seu quintal. Quer dizer, são 4 gerações de cruzamentos que vai dar um genoma mestiço. Todos os outros são... Eu pego o genoma mais misturado para ser clonado, né? E aí a minha ideia é de que a clonagem de um genoma mestiço, ele nunca vai dar o igual. Se ele der o igual, é para poder afirmar a diferença. Pensando a mulatação como um processo plástico, né? A mulatação, ela tem uma plasticidade natural no seu genoma, né, que é a produção do diferente. Quer dizer, então, se você perceber que toda a ciência moderna, né, ela vai para a pureza, né, ela tem um ideal de pureza quando você privilegia o impuro, eles que geram uma confusão, quer dizer, produzir o impuro, produzir o mestiço, né? Então, é um trabalho que não precisa ser feito, né, e ele não precisa ser realizado, o trabalho ele existe, tá entendendo? De forma conceitual. Eu acho um projeto conceitual um pouco diferente dos que a gente tem aqui no Brasil. Com certeza. E eu acho que tem um paralelo agora muito grande, porque a gente está falando muito sobre a criolização, e acho que a mulatação, ela vem dentro de uma relação direta da ciência, assim, falar sobre um processo que é a força desse hibridismo, daquilo que teve que se tornar impuro nesse sentido por uma relação de violência também, mas também pelas relações de estratégias e de contornos que podem ser a partir também do amor, né? Enfim, dessas relações que elas são desse encontro a partir do amor. E aí eu acho que volta pensando também essas parcerias que você fez o resto da sua vida e continua fazendo, e enfim, de todo esse lugar que ele sai de um processo de higienização. Enfim, acho que tem uma questão ali muito afirmativa, na verdade, dentro do seu propósito, né? Eu fico muito feliz que esse trabalho, 20 anos depois, né, esteja novamente se inserindo na discussão dentro do panorama da arte contemporânea decolonial. Né? Ou seja, que ele venha agora, ele se insira ele seja relido pelos nossos, né? Porque assim, ele surge no contexto muito branco, muito colonialista, né? Assim, é um dos primeiros projetos que vem, né, com uma proposta meio contracolonial realmente, tá entendendo? Esse projeto ele me abre muito as portas, mas ele também me fecha muita porta. Isso, tem um manifesto que está aqui e tem um que está nessa triangulação que a gente fez entre o Volpe, que é justamente um Volpe meio um retrato familiar, inclusive de uma família não branca, e esse contrapeso que seria o Ivens Machado, né, que está com aquele objeto um pouco estranho, às vezes você vai ali, tropeça, mas traz uma brutalidade ali também da coisa. Então, acho que foi muito feliz, eu acho, esse conjunto entre esse processo dessas 3 obras. E aqui eu fico pensando num outro trabalho seu que eu acho que tem muito a ver com o que você fala, assim, do Hélio Oiticica e, enfim, essa relação dos parangolés e tudo mais, mas que eu acho que também tem um encontro seu com a Labo dentro dessa ideia da bicha também e dessa relação da roupa e de como isso tem a ver também com esse lugar da coletividade. Posso estar falando? E aí, enfim, que você chega na casa de Edson, ele não para de mostrar. Tudo tem uma relação também com costura, com jeito, tem as redes, tem... Se quiser falar um pouquinho. A Ariana queria a definição técnica da língua, né? E aí eu disse papel, né? E ela, não, mas papel é pouco, assim. Não tem uma cartolina no meio. Eu estava dirigindo, eu estava no meio da estrada. Quando chegar em casa, eu lhe respondo. Aí eu digo, cartolina, era cartolina, papelão. Eu digo, Paraná, papel Paraná. Eu fiquei assim, eu digo, esquisita essa pergunta, tá entendendo?
esquisito que eu tenha feito um trabalho com a cartolina revestida com assim. Mas assim, faz sentido. Se ela pergunta, tem uma certa dureza, tem uma movimentação. Aí eu vou lá, né? Vou procurar, quando chegar em casa eu vou, né? Aí quando eu fui ver, né, é a palavra língua, milhares de vezes colada, tá entendendo? Ela é endurecida na própria colagem. E como é uma língua de móveis, uma língua de móveis, né, uma fita de móveis, então ela cria esse tecido, essa dureza dupla que você percebe. Né, assim, mas ela foi construída nela mesma, assim, é uma tautologia aquilo ali, tá entendendo? É a língua como, né, uma coisa extensa, mas que ela também se dobra sobre si, que essa continuidade. Aí eu disse, assim, estava achando estranho, né, um trabalho meu desse jeito, né? De Mas cartolina. eu não me lembrava, um trabalho de 97, eu não me lembrava realmente como ele tinha sido feito, né? E quando a Ariana me ligou falando da questão de que o tronco não poderia ficar da emburana dentro da galeria por causa do cheiro. Aí ela perguntou o que foi, eu digo, trabalho meu, né? Dando problema com a instituição. Então, assim, sempre, né? Sempre meu trabalho cria um problema de realização com a instituição. Nunca é uma coisa muito... E como eu não distancio, eu não distingo. Para mim, o projeto do açúcar invertido, Réis do Chão, B-cúbico, para mim é tudo trabalho de arte. Eu não distingo trabalho de arte, trabalho... E as hobby, roupas? eu não tenho hobby. As vestimentas? Sim. As vestimentas, elas fazem parte... Ela fica trazendo os trabalhos que porque tá aqui. circularam. Ah, tá. Então, bom, esse trabalho começa... Houve uma chamada no Rio de Janeiro para trabalhos sonoros, que ia ser um evento, eu acho, no Largo da Carioca. E aí todo mundo fez trabalho sonoro, Basbal todo mundo tinha feito, né, Arthur. E eu tinha feito essa roupa. Só que na hora de ir, eu disse, eu vou mudar o circuito, não vou para uma confluência de artista, não, eu vou para a rua, eu vou diluir. Isso aí é no carro de Arthur, vou eu, Arthur e Cecília Coutrinho, sim. Eu sempre tive assessorado também, tá entendendo, de pessoas chaves do circuito. Né? Então, quando você faz isso, né, com uma historiadora da arte, tá entendendo, que escreveu Grinberg e o Debate Crítico, e que, tá entendendo, o trabalho ganha uma outra conotação. Eu nunca tive essa inocência, tá entendendo, de jogar trabalho fora. Né? Assim, eu ando pouco, mas eu ando no momento certo, assim, eu saio pouco de casa. Né? Então, esse movimento contra a instituição, esse movimento para a rua, ele vai gerando um texto, né? E aí, quando Basbal, não era parangolata, mas a gente está no Réis do Chão celebrando, e quando ele chega, tá entendendo, que ele vê eu dançando, ele faz parangolata. E aí já ficou parangolata, né? Da experiência do parangolé, eu tenho um grande... que como a gente, nas nossas vivências, tinha uma coisa muito teatral também. Então as pessoas usavam as roupas, o momento poderia se transformar, tá entendendo, num verdadeiro teatro, com vestimentas. Então, eu tenho um figurino abstrato. Tá entendendo? Você veste, você constrói o personagem, e você... Né, tem um guarda-roupa cheio de roupas, de figurino. Pode-se fazer peça, pode fazer teatro, pode fazer vivência, tá entendendo? Pode-se brincar também, pode vestir e ir embora. Todas as minhas roupas são reversíveis, né? Elas são dupla face, né? E eu gosto dessa ideia de você chegar num ambiente de um jeito e sair de outro, né? Aí tem essa coisa com a roupa, é porque a gente faz tanta coisa que faz tudo, né? Eu acho assim que a gente conversou sobre muita coisa agora. Foi? Nada. Eu fiquei pensando quais recortes a gente... Bom, na realidade mudou toda a minha programação, porque o que eu tinha dito, eu vou
vender meu peixe do meu projeto atual, que é o projeto Não falou da Imburana. Imburana, O exatamente. projeto Imburana, né? Então, assim, e depois, assim, quando o pessoal for perguntando, eu vou falando as coisas. Mas a coisa inverteu todinha, tá entendendo? E até agora a gente não falou do projeto É Imburana. porque eu sinto que foi um projeto que, inclusive, a gente falou bastante, assim. Né? Mas, assim, eu queria falar um pouquinho, eu acho que já tem muito tempo, eu acho que eu falei demais, mas, assim, Do projeto Imburana. dá uma procuradinha no projeto Imburana para poder saber um pouquinho o que... Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho. Eu acho que tem uma coisa importante do projeto só, que é a questão da visibilidade da Imburana, né, Edson? Que é uma coisa que você sempre repete também. Exato, né? Assim, porque eu não sou ecologista no sentido romântico que tá entendendo, de ficar... O meu trabalho com a ecologia, ele parte de um estranhamento artístico, né? Quando a gente tem um reconhecimento, né, pelo nosso povo, a gente é reconhecido, eu resolvo ir na aldeia para poder conhecer, né, tomar conhecimento dos parentes, né? No meio do caminho, meu irmão ia com a gente e ele fazia Diessa, aquilo ali é uma Imburana, ela está em extinção, né, por causa dos artistas. Ela é muito boa para fazer escultura, né, e ela está ficando em extinção por causa disso. E aí, né, ela é a que faz carranca. Olha, meu processo eu começo com carranca, tá entendendo assim? E eu não conhecia a Imburana, mas aí ele mostrava e toda, né, uma das carrancas, uma das coisas que eu aprendi com ela era que ela dizia que a arte ia salvar o nosso povo. Mas aí de repente você vê a arte produzindo, tá entendendo? A extinção de uma espécie. Isso foi muito forte para mim. Eu digo, Ana não tinha falado isso para mim, né? Assim, quando ela me disse isso é uma formação de pequeno, de 14 anos com a Ana das Carrancas. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, eu nunca trabalhei, eu só fiz arte desde pequenininho, né? Assim. Então, meu sobrinho resolveu ser artista, eu disse, pode fazer porque eu já fiz tudo, tá entendendo assim? Então, você já tem, eu já fiz tudo, já fiquei nu, já bebi mesmo. Então, assim, pode fazer o que você quiser. E aí, tudo que era, quando ele fazia ali Imburana, eu via uma carranca nas árvores. E quando a gente resolveu, né, ele disse, vamos comprar um terreno lá para quando a gente vier aqui, o pessoal lá de casa, a gente nunca tem onde ficar. E ele me chamou para a gente comprar um terreno de 2 hectares. E aí o nosso líder, ele pegou assim, se escorou numa Imburana, ele fez, agora uma coisa, se vocês comprarem o terreno, essa Imburana eu vou cortar para fazer um banco. Na hora aquilo me deu um choque assim, aí eu disse, eu posso salvar essa árvore como arte, né? Eu tinha consciência que o meu percurso artístico me dava autoridade para fazer esse trabalho. Mas era aí eu tive aquela coisa, né, forte. Então assim, aí eu começo a pensar que essa salvaguarda ela não poderia ser uma coisa que eu chegava lá, atendendo, pegava meu dinheiro e comprava o terreno. Então eu começo a fazer uma campanha de doação, né, porque ela já nasceu como uma iniciativa comum, né, assim. Então conseguimos o dinheiro, compramos o terreno, né, eu posso comprar porque, como eu sou indígena, eu posso comprar na terra indígena, ela não pode ser vendida, então já é um trabalho que ele já nasce cheio de problema. Ele não pode ser vendido, tá entendendo assim? Ele não pode e tem várias questões porque tem financiamentos mas sempre tem uma questão do investimento. Eu não quero, né? Então tem interesse de alguns órgãos de ir lá mas eu não quero pessoas entrando na terra indígena. Eu não quero ser um vetor de levar pessoas fora, né? Com outros interesses que eu não posso estar lá para controlar. Então, nisso eu vou conhecer o que é Imburana, tá entendendo? Logicamente que a minha formação em zootecnia, ela facilita muitas coisas do entendimento da botânica, né, da biologia. E eu começo
a criar estratégias de visibilidade para que, né, essa árvore, essa espécie, ela não precise mais da minha preocupação. Então, né, que você só cuida do que você conhece. Né? Então, dá a conhecer, né, ela dentro do problema dela de sobrevivência e ver se ela consegue. Né? Assim, a intenção final é patrimonializá-la para que ela não possa mais ser cortada, né? Ou então tenha mais. E isso a gente vai criando essas estratégias. Eu, começar do local, também não queria criar uma patrimonialização vertical, tá entendendo? Que impõe. Eu queria que a discussão nascesse na comunidade, né? Então é isso, é um pouco isso, aprendendo a gostar junto, né? Eu acho que é um trabalho que ele interessa mais a comunidade do que ao campo da arte. Mas o campo da arte é o campo da produção de visibilidade. Aqui é o campo, né, especialista da visibilidade. Então eu trago essa questão para a arte para trabalhar a visibilidade do problema. Um dos trabalhos, quando a gente adquiriu o terreno, foi fazer a limpeza. Né? Tinha muito plástico, tinha muito vidro de perfume, essas coisas. E eu encontrei muito caco de cerâmica. O que me fez supor que ou era um local de desova ou então era um local de macumba. Né? E Ana das Carrancas, ela dizia que onde tiver um caco de barro, Ana passou por ali. Daí eu comecei, né, a perseguir Ana. Né? E eu fiz uma pesquisa na poteria do local, né, e não tinha. Eu digo, então, deixa eu ver, tá entendendo, com esses cactos, se eu consigo rastrear. Né? E comecei a coletar os cacos e passar séculos. Eu sonhava com os caquinhos se colando na minha cabeça. E no outro dia de manhã eu ia lá, tá entendendo, realmente encontrava os cacos. Era um processo muito... E na Fresta, na Trienal, eles pediram esse trabalho. Então eu já tinha conseguido fazer até peças bem grandes, né? Assim, bem... Mas eles queriam tratar como... Como é que chama? Arqueologia. Relíquias. Ah, sim. E eu, tá entendendo, tem o discurso da desclassificação. E eu dizia, tá entendendo, que era lixo encontrado, que eu estava trazendo, tá entendendo, esse lixo, né? E porque eu também trouxe o lixo, né? Todos os plásticos que eu trouxe para poder botar na galeria, porque logo Sorocaba, que é um local industrial que produtor de lixo, né? E está dando terreno lá em Carnal Beira da Penha, vem devolver. Então, esse trabalho ele foi perdido uma parte na Trienal, né? E eu entrei com um processo por causa disso. Eles contrataram simplesmente a maior equipe de advogados mais forte de São Paulo e pegaram o meu texto, desqualificaram ele todinho. Então a juíza, tá entendendo, que não ouviu ninguém, ela julgou o trabalho e eu ainda tive que pagar o processo, né? Então assim, mas tudo bem, tá entendendo? Mas eu não vou mudar o trabalho, tá entendendo? De que aquilo ali é uma relíquia, tá entendendo? Assim. Então, e eu quero, minhas imagens são sujas, a edição é mal feita, tá entendendo? Eu gosto do desqualificado, eu valorizo o desqualificado do meu trabalho. A pedra fica lindo, tá vendo? Né? Quando bota a moldura, fica tudo lindo. Então, mas assim, são coisas que a própria poética do trabalho ela produz, tá entendendo? Ela vai ter esse choque, né, com os outros elementos da própria sociedade, né? Sim. Que aí entra a lei. Então, de repente, é bom que eu não estou plantando assim, que eu não fico plantando em burano. As pessoas às vezes pedem burano, eu digo não é assim. Eu planto, eu tenho um projeto que se chama Cerca Viva, que é de plantar estacas nos museus. Tá entendendo? Levar a Imburana viva para ocupar um espaço que ela só ocupa morta. Né? Então, assim,
É trazer essa beleza, dizer que ela é possível de ser bonita viva, né? Porque ela está lá em forma de móveis, ela está lá em forma de escultura, de santo, de carranca, de bicho, tá entendendo? Mas ela não está viva. Né? Então, eu acho que está na hora, tá entendendo, do nosso circuito de arte, do nosso campo, tá entendendo, se preocupar também com a vida. Já nos preocupamos com tanta, né, em produzir a morte, então está na hora de um pouco, né, trazer essa questão, né, que é bonito vivo, tá entendendo? O museu também pode trabalhar com vida. Assim, a Labo, ela falou do criar junto, né? E eu até anotei aqui, né, eu digo produzir junto, tá entendendo? Trabalhar junto, né? Então, os meus trabalhos eles não dependem muito de mim, né? Porque eles são quase todos dispositivos, né? Dispositivos lógicos. E, vamos dizer, quando me chega a ideia de que o casal de artistas quer lá serrar e levar uns pedaços, assim, a princípio me deu um choque, assim, é um choque que vai dizendo assim, mas que legal, né, essa transmutação do corpo, né, meio que o corpo santo, tá entendendo, que ele tem que ser apropriado, ele tem que, né, os pedaços, né. Alguns corpos são esquartejados, né, então eu vi o esquartejamento de um corpo santo, assim, eu dizia, que maravilha, né, assim, eu levei ele lá para poder, né, ele revelar essa realidade corporal do corpo, né, do corpo imigrante, ser cortado, ser arranhado, ser riscado. Mas eu não tinha computado, né, se apropriar, cortar e levar um pedaço, assim. Então, e quando surge, né, assim, essa coisa, eu tenho uma generosidade muito grande com o meu trabalho, né, assim, eu deixo acontecer e eu deixo ver o que é, tá entendendo? Que ele vai trazer mais, que é que ele pode se tornar mais, assim. É um pouco isso, assim, eu tenho essa... Mesmo quando eu digo que não tem inocência, né, mas assim, tem uma grande produção, tá entendendo, de pensamento sobre a obra. E eu entendo quando você diz que é sempre uma... Porque, não, assim, não se termina, tá entendendo? Não se fecha, a ideia não se fecha. Não. E tem sempre a surpresa, né? Que vem do encontro, eu acho, também. Com os diálogos coletivos. Eu já não me surpreendo mais, não. Mas não? Não quando o pessoal levou a Imburana, você não se surpreendeu? Eu ia falar, Edson estava falando... Eu ia falar que o que você falou é que, mesmo a gente não se conhecendo, a gente já se conhecia. Que é, nossa, te ver aqui esse trabalho com o Arthur. E Bicha do Mato ser uma pessoa que tinha o Arthur como um mestre. E hoje eu com ela, a gente ter uma... A gente é meio que família, eu e ela, sabe? A gente convive uma na casa uma da outra, vai lá, come, dorme, sai juntas. Então, já existe uma influência que a gente nem percebe, né? E o Arthur dizia que É tudo que ele ensinou para o isso. pessoal era o que ele tinha aprendido no Reis. Né? Assim, que era a grande escola dele, né? É muito lindo mesmo, assim, o que tu falou. É isso, né? A gente se conecta, né? De alguma forma que a gente nem sabia, né? Que a gente está junto. O pessoal dizia que ia ser bom a gente estar junto. Ia ser uma pegação boa. Tá, massa, gente. Obrigado. Então é isso, muito obrigado por perder o tempo de vocês. Vamos comer, né? Bem a hora do almoço, gente. Obrigada. Queria agradecer também todo mundo que veio. É muito gostoso ter todo mundo, agradecer os curadores que estão aqui. Isso é muito importante para mim, de verdade. Estar aqui nesse espaço e poder ver minha arte, assim, chegando para várias pessoas e contar uma história também. Muito, muito gostoso e muito, muito feliz com tudo, de verdade. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. E tá aqui, caramba. Já fez, eu Gente, é isso. Eu acho que não acaba, né, a exposição. Acho que vão ter outras conversas também. Acho que está todo mundo, enfim, a gente vai descer, então todo mundo pode continuar e conversar. Agradecer a todo mundo de verdade. Aos artistas todos que estão aqui também.
É isso, assim. Maravilhoso. Obrigada, Rafa, por essa parceria nessa mesa. E é isso.